Eu amo a palavra de Deus. E não é à toa que eu me tornei um pregador, um professor. Me tornei não, estou me tornando, né? Porque nesses 12 anos que eu tenho servindo a Deus, eu entendi que o que eu sei é nada perto do que o que eu ainda tenho para aprender. Quando eu me converti, eu tinha 2 objetivos em mente. O primeiro era o mais óbvio, né? Ser curado, né? Porque só Deus sabe o que eu passava, né? E eu queria muito mudar aquela situação na minha vida, porque muita coisa eu passava exatamente porque eu estava, né, numa cama, né? Porque nem em cadeira eu conseguia sentar ainda. E o segundo era preencher aquele vazio enorme que tinha dentro do meu coração. Mas no decorrer do tempo, quando eu fui me introduzindo ao Evangelho, fui conhecendo mais a palavra do Senhor, eu entendi, eu descobri e cheguei à conclusão de que Deus tinha muito mais para me dar do que apenas uma cura. A cura por si só para mim já era muita coisa, mas para Deus era nada, era uma ponta do iceberg, do oceano de coisas grandes que eu tinha para viver ainda na presença dele. Quando eu me converti lá em 2010, eu não largava a Bíblia por nada. Hoje ainda, quem me conhece sabe que onde eu vou, levo minha Bíblia. Mas eu era muito mais ativo na leitura. E no começo da minha conversão, eu ficava contando quantos versículos eu já decorei, até chegar um momento de não conseguir mais contar pela quantidade de versículos que eu já havia decorado. Eu ficava contando quantas vezes eu já ceei, né? É a minha primeira ceia, no mês seguinte é a minha segunda ceia, até chegar o momento de eu não conseguir mais contar quantas ceias já foram pela quantidade de ceia. Para mim, cada segundo na presença de Deus era único. E uma coisa que eu fazia bastante era que quando me batia um desânimo, uma tristeza, uma frieza espiritual, eu me lembrava das palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, né, que diz assim, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu começava então a ler a Bíblia em voz alta para mim ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Eu sei, eu entendo que o contexto ali está dizendo sobre você pregar para alguém, sobre você falar de Deus para alguém, aquela pessoa ouvir a palavra, crer em Jesus e se converter à palavra de Deus. Mas muitas vezes, por mais que conheçamos a palavra de Deus, sempre no decorrer da caminhada bate aquela tristeza, bate aquele desânimo, aquela frieza espiritual. E é aí que precisamos ser lembrados da palavra de Deus. Precisamos ser lembrados das promessas de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida e de onde nós estávamos antes de sermos resgatados por Deus. Isso muitas vezes, quando eu estava para baixo, eu lia a Bíblia em voz alta para me ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E nós precisamos sempre ouvir a palavra de Deus para não morrer. Nós somos fortalecidos e encorajados pela palavra o tempo todo. Tiago, capítulo 5, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Viste qual foi a paciência de Jó, e viste qual foi o fim que Deus lhe reservou, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. De repente você está passando por um momento de perda, e lê esse versículo. Lembra que Deus está no controle. Porque Deus ele não disse isso para comparar o seu sofrimento com o sofrimento de Jó, para comparar o seu sofrimento com o sofrimento dos outros apóstolos, dos outros profetas. Ele disse isso exatamente para mostrar para você, para mostrar para mim que ele ainda está no controle da situação e ele sempre estará no controle da situação. Mesmo que as coisas saiam do nosso controle, Deus continuará sempre no controle. Um versículo muito profundo que fala de fé e que merece muito ser mencionado é na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Embora essas duas palavras, fé e esperança, sejam distintas e não sejam sinônimas, elas andam lado a lado. Digamos que a esperança é o que te faz acreditar no futuro. E a fé é o que fortalece aquilo que você está acreditando. É o que torna aquilo sólido. Outro versículo também que deve ser mencionado e que merece essa menção se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam
fortes. Este texto é tão autoexplicativo que dispensa comentários. Aqui é muito claro. O texto já começa dizendo para sermos vigilantes e logo em seguida para mantermos firmes na fé. Em outras palavras, esse texto está dizendo as mesmas coisas que Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. Porque Paulo diz à igreja de Corinto, e diz a mim também e a você também, porque esta palavra é destinada a nós, para sermos vigilantes, ou seja, para vigiarmos. Depois para mantermos firmes na fé, ou seja, orarmos, orai, né? Como é que mantemos firmes na fé? Orando, buscando a Deus. E ele encerra esse versículo dizendo, sejam homens de coragem, sejam fortes. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta até para aquilo que você ainda nem perguntou. E eu falo que ela é maravilhosa na sua totalidade, tanto nas partes em que diz que Deus vai abrir as portas, tanto nas partes que diz para você consertar o seu caminho, até as partes de exortação que diz para você se converter dos seus maus caminhos e raça de víboras. Se Deus está me corrigindo é porque Ele me ama. As pessoas hoje, elas não entendem o amor como correção. As pessoas hoje, elas entendem que quem corrige não ama, quando na verdade é o contrário. Quando uma pessoa mais te corrige é porque ela te ama muito. Quando ela vê você indo por um caminho errado e ela quer evitar que você sofra por aquele caminho, ela vai te corrigir. E aquilo se chama amor. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, vai muito mais além. Lá diz, pois o Senhor castiga quem ama e açoita aquele que ele quer ter como filho. No dicionário, açoita significa bater com muita força, castigar, disciplinar. Mas Deus só açoita quem ele ama e quem ele quer ter como filho, quem ele vê como filho. Porque um pai só corrige o próprio filho, o pai não corrige o filho dos outros, não. Davi pecou contra Deus, né, porque fez aquilo que Deus falou para ele não fazer, que no caso era contagem do povo, da população, né? Então Deus deu para Davi 3 opções de castigos, né? E eram esses os castigos. Castigo número 1, 7 anos de fome sobre a terra. Castigo número 2, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. E castigo número 3, 3 dias de pestes sobre a terra. E sabe qual foi o castigo que Davi escolheu? Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, Davi responde qual é o castigo que ele quer. Ele diz que prefere cair nas mãos do Senhor. Então foi esse o castigo que ele escolheu. 3 dias de peste sobre a terra, porque ele preferia cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos inimigos. Porque segundo as palavras do próprio Davi, nas mãos do Senhor tinha misericórdia, mas não caia eu nas mãos do inimigo. Palavra de Davi. Sabe por que Davi preferiu cair nas mãos de Deus? Como ele mesmo já disse, porque nas mãos de Deus tinha misericórdia, porque pode até doer, mas vai crescer. Mas é para crescer, é para estruturar, é para fortalecer. Nunca a correção de Deus é para matar. Durante esses 12 anos que eu sirvo a Deus, 10 deles pregando a palavra do Senhor, eu aprendi que nem sempre Deus vai dar tudo o que a gente quer. Deus, ele não é um gênio da lâmpada na qual ele vai atender todos os seus desejos. O não faz parte do Evangelho, o não faz parte da palavra do Senhor, o não faz parte dessa Bíblia que nós carregamos, mas muito pouco tem se falado sobre o não de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, que por não uma, não duas, mas por 3 vezes ele orou a Deus, pedindo a Deus para que tirasse dele o espinho na carne. E Deus disse não, que apenas a graça dele bastava para Paulo. Davi também teve um desejo no seu coração de construir um templo para o Senhor, porque ele achava injusto ele morar no palácio e a Arca da Aliança estar numa tenda. Então Davi teve um desejo muito grande no seu coração de construir um templo para o Senhor com todas as riquezas, com todos os recursos que ele tinha, mas Deus disse não. Então muitas vezes Deus vai dizer não. Nem sempre a gente nunca vai estar querendo não, nunca vai estar esperando não, mas o não vai acontecer na vida da gente. E então eu tenho pensado, e se Deus não quiser me curar? E eu estar questionando isso não significa falta de fé.
mas sim que Deus pode não querer fazer. Deus pode não querer me curar. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Pois assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo tem um propósito. E talvez Deus não queira me curar. E eu não falo isso tranquilo, feliz, muito pelo contrário. Mas Deus é soberano em tudo. Paulo, Davi e outros homens e mulheres que receberam o não de Deus também não ficaram felizes, mas tiveram que aceitar. Mas como eu disse no começo, quando eu me converti porque eu queria muito ser curado. E eu ouvia muito falar deste Deus que cura. Eu queria muito ter aquele vazio gigante dentro de mim preenchido. Mas no decorrer da minha caminhada, eu aprendi que Deus podia me dar muito mais coisas do que a cura. E eu vou falar, a minha vida mudou radicalmente depois que eu encontrei Jesus. Parece outra pessoa, eu pareço outra pessoa hoje. A transformação na minha vida é clara e evidente. E se não estiver nos planos dele me curar, se não estiver nos planos de Deus me curar, eu peço a ele muita graça, muita força, porque não vai ser fácil aceitar. Eu falo que vou pedir a ele muita graça, muita força, porque se for essa a resposta dele para mim, que não passa pela minha cabeça sair da presença de Deus. Isso para mim é fora de cogitação. Eu sei onde é que eu estava antes de conhecer Jesus. Eu sei quem eu era antes de eu conhecer Jesus. A minha vida não era melhor antes. Então não passa pela minha cabeça sair da presença de Deus, independente de qual seja a resposta de Deus para a minha vida. Eu amo a palavra de Deus, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo a obra de Deus. E não passa pela minha cabeça sair da presença de Deus, mesmo recebendo o pior não da minha vida.